O presidente da Câmara dos Deputados, Hugo Motta, afirmou que prometeu responsabilidade ambiental para a ministra Marina Silva. A Aline Beckett está de volta aqui no Jornal da Manhã e tem mais detalhes para a gente, pois não, Aline? Isso mesmo, Nonato. O presidente da Câmara, Hugo Motta, voltou a falar sobre esse projeto de licenciamento ambiental ontem em coletiva na Câmara dos Deputados, após o evento parlamentar do BRICS, que acontece essa semana no Congresso Nacional. Na semana passada, eu recordo a vocês que ele já havia conversado com a ministra Marina Silva, ministra do Meio Ambiente, logo após uma participação dela em uma oitiva no Senado Federal. Ela participou da Comissão do Meio Ambiente, demonstrou ali também a sua posição em relação a esse projeto de lei e depois ela teve de se retirar da audiência por ofensas que foram trocadas ali por um parlamentar a ela. Então, essa semana, ao ser questionado sobre esse projeto de lei que agora chega até a Câmara dos Deputados e já foi aprovado no Senado Federal, Hugo Motta disse que prometeu a Marina Silva, ali afirmou a Marina Silva que esse projeto ele tramitará na Câmara dos Deputados com tamanha responsabilidade ali dentro das comissões. Essa proposta, como eu disse, aprovada no Senado Federal, agora segue na Câmara. Chegando na Câmara, ela pode passar por modificações onde enfrenta uma certa resistência por parte de ambientalistas. Mas, em contrapartida, a Câmara dos Deputados tem ali um apoio bastante grande a esse projeto de lei em relação aos parlamentares do agronegócio, a Frente Parlamentar do Agronegócio também e o setor produtivo. Então, Motta chegou a ponderar que o mundo não pode cobrar o Brasil pelo que não faz internamente e chegou a defender que se houver alguma cobrança ao Brasil em relação a essas regras ambientais, deve haver então uma compensação tributária, uma compensação financeira como via mercado de carbono. Segundo ele, essas regras ambientais elas não podem coordenar o país para um subdesenvolvimento produtivo. Quem falou também sobre esse projeto de lei, se manifestou, foi o Senado Federal, o presidente do Senado, Davi Alcolumbre. Ele chegou a comemorar também a aprovação desse projeto de lei no Senado Federal, dizendo ali que o país, o Brasil, ele tem de se abrir para essas oportunidades, caiu em defesa dessa proposta e afirmou que o Brasil é um exemplo de preservação com cerca de 66% do território protegido. Em contrapartida, do outro lado de toda essa história está o Ministério do Meio Ambiente, que já se manifestou em relação a isso, especialmente a ministra Marina Silva, já ponderou que esse projeto de lei ele apresenta riscos à preservação ambiental brasileira. E aí fica esse embate. Então agora, né, foi aprovado no Senado, chegou na Câmara dos Deputados, a ministra conversou com o Hugo Motta e agora a gente espera que esse projeto de lei ele tenha a devida tramitação ali na Câmara dos Deputados e passe por todas as comissões, é claro, fazendo ali a sua ponderação em vários pontos, tanto de defesa do meio ambiente quanto também da legislação e, é claro, colocando em pauta também o agronegócio. A gente segue por aqui acompanhando. Eu volto com você, Nonato. Muito obrigado, viu, Aline Beckett, com informações em Brasília. Assunto aqui para os nossos comentaristas de hoje, a Deise Ciocari e também o Cristiano Vilela. Deise, já é um bom sinal esse respeito que o presidente da Câmara, Hugo Motta, promete aí à ministra Marina Silva, visto que ocorreu com ela numa sessão lá no Senado, em que ela foi completamente desrespeitada, houve uma falta de educação absurda com a ministra. Mas olhando especificamente para o projeto, são vários os especialistas que condenam, que acham que isso pode trazer problemas para o Brasil. A gente está também num ano de COP30. O Brasil tem que sinalizar que cuida também do seu meio ambiente. O que é que pode sair disso aí? Que consenso que dá para chegar entre meio ambiente e agronegócio, hein, Deise? Nonato, o Brasil vive uma dupla personalidade legislativa quando se trata do meio ambiente, né? Porque a gente tem esse lado, né? Tem a COP30, o Brasil sempre foi um país que se identificou e se vendeu como uma potência verde, mas, por outro lado, tem a questão do desenvolvimento, a pauta do agronegócio, que é muito importante. Nós somos o maior produtor de alimentos do mundo, né? Então precisa balancear essas duas questões aqui no Brasil, né? Esse ano é o ano de COP30, então é um desafio para o governo.
existe esse comprometimento do Hugo Mota com a Marina Silva, isso já é um ponto muito importante, mas fato é que precisa aliar aqui no Brasil, um ponto mais importante, é necessário que se alie a pauta ambiental à questão da tecnologia, que já é uma coisa que o agronegócio brasileiro faz e faz muito bem. A gente tem a mania de, por adesão, associar o agronegócio ao desmatamento, mas o agronegócio brasileiro é conhecido no mundo inteiro pela associação com a tecnologia. O grande problema é quando a gente não associa os estudos à tecnologia e à inteligência à pauta ambiental, né? Então, eu acredito que esse seja o grande desafio agora para o Brasil, principalmente nesse ano de COP30. Vilela, para você, qual seria então esse grande desafio? E esse projeto pode passar ou deve sofrer aí algum tipo de resistência? Olha, Soraya, eu vejo que é possível que passe, sim. Existe uma visão hoje em dia no parlamento que vai se sedimentando no sentido de que a proteção ambiental e o desenvolvimento econômico têm que caminhar para e passo, tem que caminhar de forma conjunta. Não dá para se imaginar a proteção ambiental a todo custo, muitas vezes a custo da qualidade de vida da sociedade, do desenvolvimento econômico, muitas vezes talvez ultrapassando o limite do necessário. E vice-versa, o mesmo se dá com relação ao desenvolvimento econômico, que não pode ultrapassar os limites das questões ambientais. Então, eu vejo que o tema ele se encontra num processo de ser discutido no Congresso Nacional dentro de uma visão amadurecida que venha a fazer com que as defesas dos dois lados, de alguma forma, flexibilizem não no necessário, mas flexibilizem nos exageros, de forma que esses dois ramos do desenvolvimento possam caminhar de forma conjunta, harmoniosa, e o país possa ter um desenvolvimento sustentável. Se não, a gente vai ficar cada um olhando para um lado e quem paga a conta somos nós, cidadãos brasileiros.